está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré na Galileia até a cidade de Davi chamada Belém na Judeia, para registrar-se com Maria sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz a seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores. A glória do Senhor os envolveu de luz, e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje na cidade de Davi nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado na manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por ele amados. Palavra da salvação. 'Glória
O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Será que foi para nós? Um povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Sempre uma tentação perigosa é por estarmos aqui e sem perceber, por isso perigosa, nos julgarmos melhores do que os outros. É bem provável, sim, que existem aí fora muitas pessoas, desde crianças até mais idosas, que estão sim mais nas trevas do que nós. Mas o Evangelho é claro que quanto mais nós nos aproximamos desta luz, mais nós nos enxergamos. E aí podemos, com toda a humildade, como aquele publicano que ficou lá na porta de entrada, tem piedade de mim, Senhor, que sou um pecador. À medida em que essa luz entra, a partir do momento em que eu vou permitindo, ela vai entrando e ela vai mostrando o que realmente tem aqui dentro. A escuridão, que por mais que eu me ache iluminado, mas ela ainda consegue ir lá e ver e fazer com que eu veja coisas que eu não percebia. E quando nós não percebemos, isso que nós não percebemos é que me faz cair na tentação de julgar que os outros são piores do que eu. E daí poderemos tirar aquela conclusão de que o que eu julgo no outro é porque está primeiro em mim. Exatamente porque eu não enxergando o que está no outro em mim, aí eu me julgo a partir do outro. E ele veio como luz para iluminar todos os povos, todos. Quando na preparação uma interpretação que eu ouvi muito interessante sobre estes pastores. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor os envolveu de luz e eles ficaram com muito medo. Qual a interpretação sobre quem eram os pastores? Diz que os pastores eram os piores homens que existiam. Diz que eles não podiam participar de eucaristias, eles não podiam participar do templo, porque eram muito ruins, muito pecadores, muitos deles assassinos, e tinham que ser homens perigosos, porque eles tinham que defender um rebanho, e para defender um rebanho, se for preciso, eles tinham que matar, porque aquele rebanho era a questão de sobrevivência deles e dos patrões, sei lá, dos donos. Se eles não defendiam, era possível que morressem também, porque não cuidaram das ovelhas. E eles passavam inverno inteiro, a estiagem inteira, fora do povoado, só para cuidar
daquele rebanho. E eram homens considerados desgraçados mesmos. A quem o anjo do Senhor aparece? Quando diz aqui que eles ficaram com o anúncio do anjo, eles ficaram com muito medo. Aí a interpretação minha, por que esse medo? Olhem, cada um de nós, vamos lá que não somos tão grossos, ruins, ásperos e agressivos como estes homens, até assassinos. Mas quando nós cometemos algum pecado um pouco mais grave, um pecado grave, e sentimos acusados daquele pecado, é esse medo. Quantos de nós, às vezes, medo de perder a salvação? Quando alguém revela a mim ou a alguém que está em situação de pecados graves e já tem uma certa caminhada de discernimento, a primeira coisa, se eu, por exemplo, digo a esta pessoa que vem conversar comigo e eu lhe faço um anúncio sobre o que ela revelou, ela vai ficar com medo. Qualquer um de nós ficamos com medo. Esse medo de perder a vida em Deus. Acho que entenderam o que eu quis dizer diante dos nossos pecados. Como estes homens não poderiam ter ficado com medo? Porque lhes é anunciado algo que que jamais tinha imaginado e que imaginaria. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor os envolveu de luz. O anjo, porém, disse aos pastores: não tenhais medo. Cadê? Eu vos anuncio uma grande alegria que será para todo o povo. Encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. Aqui tudo é contrário à ideologia, aos pensamentos humanos, ao sentido de poder, ao significado de poder, ao significado de privilégio. Isso aqui está tudo contrário. Primeiro, por chamar esses pastores, que seriam os últimos pensados pelos homens. E eles escutam o anúncio e sentem o medo justamente pela situação que eles viviam. Como nós estamos convidados, sabendo que a sociedade não nos aceita no convívio dela. Tão pecadores e estragados que nós somos. Não tenhais medo. O que nós também deveríamos acreditar neste anúncio. Não tenhais medo. Por pior que seja o meu pecado e a minha situação pecaminosa, mas acreditar que Ele está ali encarnado justamente por causa disso. Se eu permaneço no medo, é porque eu desconfio até que Ele possa me perdoar. Desconfio, ressabiado, mas será que isso é possível? E eles vão. É como eu, pecador, mesmo descobrindo essas desgraceiras do meu pecado, mesmo tremendo, esse medo, esse receio, mas eu vou me confessar. Eu preciso de ser salvo pelas mãos de um sacerdote ordenado. Ouvir daquela boca e sentir daquelas mãos: eu te absolvo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, porque essa salvação
Deus confiou a mim, homem pecador sim, que sou convidado também a me sujeitar a essas mãos para receber também essa absolvição. E eles ficaram admirados. Eu estava vendo um comentário também sobre o menino. É anunciado que vai nascer o Salvador, o Rei, o maior de todos. Peladinho, nascido num estábulo, numa gruta, não sabemos exatamente onde, mas não tinha lugar para eles nas casas, justamente por causa da população que estava todo indo para o recenseamento, não achava lugar para eles nas casas, no meio dos animais, e o Salvador. Como que isso pode caber na consciência que nós temos de dignidade, de poder de novo, né? Não, eu vou adorar o Salvador numa cocheira. E os pastores, sabe-se lá o que eles iam pensando. E de repente se depara lá no lugar com aquele menino, não sei se deveria estar chorando, ou sei lá o que, querendo mamar. A mãe naquela situação, o pai ali. E eles olham para aquela criatura insignificante, porém se colocam prostrados. Deus desmantela a superioridade do ser humano, que sempre desde o princípio quis substituí-lo, ser o dono de toda a criação. Inclusive muitos serem o dono de Deus, por não aceitar, queremos também matá-lo, eliminá-lo dos nossos conceitos, do nosso modo de ver. Eu acho que seria melhor assim, mas se fosse tudo assim, seria não sei o quê, sempre me colocando com justificativas para não adorar, para não me prostrar. Irmãos, que este Natal seja diferente, que nós possamos dar passos longos na escuta e na meditação destas palavras. Agora eu quero, nunca tinha também essas palavras de Paulo a esse seu irmão Tito. Nunca tinha percebido essa carta pequena que ele escreve para esse irmão na prisão, tão significativo e tão profundo. Bastaria ler de novo como ele me inclui aqui. Caríssimo, a graça de Deus se manifestou. Aqui ele faz um resumo para esse filho dele, gestado na prisão. Ele faz um resumo de toda a história da salvação. A graça de Deus se manifestou, trazendo a salvação para todos os homens. Basta repetir com os pastores, começando dali, dos piores, para todos. Obviamente que se abrem, mesmo com medo, eis-me aqui, Senhor. Mesmo como Maria, como vai ser isso, Senhor? Eu não conheço homem algum. Olha Isabel, olha Maria, Isabel está parente, faça-se em mim. A salvação nos ensina, prestemos atenção, a salvação nos ensina a abandonar a impiedade, as paixões mundanas, materialismo, tudo que nos afasta desta verdade, desses princípios. Viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade.
aguardando o que nós mais ouvimos neste ano jubilar, né? A bendita esperança. A esperança que o próprio Paulão aqui vai dizer, não decepciona, não engana. Aguardando a feliz esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Olha, as palavras aqui têm pesos impressionantes. Bendita e feliz esperança. Aí vem o sentido do presépio, né? Da cocheira, como queiram. Ele se entregou por nós, ele se entregou por nós. Não só no nascimento, não só na encarnação, mas lá no Calvário. Não bastasse a cocheira. Salvador se entregou para nos resgatar de toda a maldade. Ou eu ainda acho que sou bom o suficiente. Purificar a si mesmo, assim, purificar para si um povo que lhe pertença e que se dedique a praticar o bem. O que pode significar o Natal para mim e para você, para qualquer um, se eu não meditar sobre isso? Eu vou sair daqui e vou continuar a minha rotina. Aí o ano que vem eu volto aqui, se é que eu estou vivo até lá. Como diz meu pai lá, nossa, está morrendo gente que estava vivo. E que não tinha nenhum sintominha de alguma coisa que fosse morrer daqui a pouquinho. Deus não nos diz alguma coisa, colocando diante dos nossos olhos estes sinais? O que essas liturgias do Natal muito nos mostram são os sinais. Se a gente lê, se vocês pegarem lá, a liturgia da vigília, esta da noite, que estamos celebrando, e a da madrugada, é só demonstrando sinais de que Deus é presença e que Ele precisa de mim e de você. Precisou dos pastores para anunciar. Por que os pastores? Porque se dependesse deles, quem queria todos matá-los? Não, mas como que esses homens acreditaram? Não chama atenção? Por que que isso está acontecendo debaixo do meu nariz? Por que a situação que a sociedade vive hoje? Onde está o Salvador, que nasceu para todos os povos? Onde hoje ele é colocado? Se é que é colocado. Não deixemos assim, logo após a celebração, essas leituras encostadas até o Natal que vem. Façamos dessas liturgias, dessas leituras, um GPS para nós. Nasceu para nós o Salvador. O que significa esse nome Salvador? Não é simplesmente salvou da doença do pé, da doença da cabeça, da doença. Salvou-nos da morte eterna. Dá para entender o que significa isso? Salvou-nos da morte eterna. Não de uma doença, que também é parte do processo, mas de uma doença que nada, médico nenhum, ciência nenhuma pode curar.
E as minhas mãos pecadoras pode. Ele quer precisar de mim para lhe salvar. E eu preciso de outras mãos para me salvar. A partir do momento em que eu me proste, Senhor, tem piedade de mim. Já que veio para me salvar, tem piedade de mim que sou um pecador. Senhor, não vire de mim contra mim a tua face.